Fala galera do canal, mais um dia de Pricing Cast. E hoje quem está aqui conosco, o Wilson, uma pessoa muito especial que veio falar de diversos temas para a gente. Esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que está crescendo, está pequeno, está relevante no Brasil ainda, tá ou não tá? Me fala aí. Muito bem, prazer estar com você novamente. Muito bom. A tampa da chaleira vai voar? Vai ou não vai? Vai voar. E o César e a Aninha? Ah, vai voar. Eles falam que são mais calminhos, não sei o quê, mas os assuntos polêmicos cabem sempre pra gente. Eita, pode perceber. Eita. E hoje é um assunto da moda, é um assunto de um ramo que está crescendo cada vez mais. E que eu me lembro, a gente nunca trouxe um especialista. Trouxemos uma vez, logo no começo, mas se faz necessário a gente voltar no assunto. Então trouxemos hoje uma especialista. Mas por que voltar no assunto, Wilson? O assunto é pequeno. Temos estatísticas. Tem? Temos estatísticas. Então vamos falar, a gente gosta de números, né? Por exemplo, vou pegar minha cola aqui. Vai lá. Mas minha cola é eletrônica, não trouxe mais o caderno. Você vê que já é uma evolução entre um bom, episódio né? e outro. Que eu sofria bullying por causa do meu caderno aqui. Vamos lá. 71% dos consumidores brasileiros preferem fazer suas compras online. Online. Então a gente vai falar de temas online. Temos online. Quanto foi sua última compra online? Opa, ontem. A minha também. Então vê que já tem tudo a ver. Outra coisa. Qual é a categoria de produtos mais vendida que você acha? Não O sei. que você comprou? Eu comprei eletrônico. Parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns. Então você vê, é a de eletrônico seguida por vestuário e calçados. Vestuário e calçado? Também tô nesse mundo aí, hein? Impressionante. Eu não tenho a menor competência para falar sobre isso. Então, para falar sobre isso com a gente, quem que a gente trouxe? Isa Lascala. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Seja bem-vinda, Isa. Para Obrigada, nós é um Fábio. grande Obrigada, prazer Wilson. poder contar com você aqui para falar de um tema tão relevante que é e-commerce, uma categoria que está crescendo aí em torno de 38% do ano, que cresceu nos últimos anos aí, segundo os dados da E-commerce Brasil. Então, para nós é uma grande honra poder estar aqui com você. Sim, é um foguete que realmente não dá ré. Cresce ano a ano, não é? E fala um pouquinho, Isa, como você foi parar nesse mundo, até para o pessoal te conhecer e saber um pouco qual que foi a sua trajetória de carreira, como é que você começou, como é que você foi acabar se deparando aí nesse mundo tanto de e-commerce, mas ao mesmo tempo lidando também com preço, experiência do cliente, do consumidor. Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu iniciei na área de tecnologia, então tem o meu lado nerd ali, formada em ciência da computação, sistemas de informação. E na área de tecnologia eu achava que era só o Orkut, né? Falar de Orkut, você vai entregar a idade, não é da minha época não, Orkut não. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Então eu achava que era só isso. Eu falei, nossa, eu gosto do Orkut, vou estudar isso daí. E aí eu descobri um mundo de infinidades ali que a gente poderia explorar. E logo no meu estágio, meu primeiro estágio, no segundo semestre, eu fui convidada para entrar numa empresa que oferecia um RP para e-commerce. E aí eu falei, o que é um RP? O que é e-commerce? E a gente começou ali uma trajetória muito especial, porque foi a maior escola que eu tive, mais do que as próprias graduações. E conhecendo o universo do e-commerce, eu me apaixonei desde o dia 1. Que bacana. Então, claro que veio todo o conhecimento de negócio, de áreas, de gestão administrativa de qualquer segmento, mas a parte que mais tocava ali era o e-commerce, né? Então, você conhece um pouco de tudo, mas a minha paixão realmente é trabalhar com isso. E a minha trajetória eu vim parar, né, até hoje aqui de uma forma muito gradual. Porque os lugares que eu passei, cada um tinha uma necessidade, cada um estava no momento. Os avanços tecnológicos também acompanharam essa trajetória, então veio muito uma questão de adaptação, de maturidade da empresa. E aí, conforme as empresas tinham necessidades, eu fui entrando ali no caminho e conhecendo um pouco de tudo, né? Hoje eu sou gerente de e-commerce e é muito parecido com gestão comercial, só que aí você também olha logística, fiscal, financeiro, TI, então você olha um pouquinho de tudo, né? Então é uma gestão muito mais holística e que ela complementa muito os processos operacionais. Então eu parei nesse mundo agora muito por essa experiência gradual mesmo, passando pelos lugares. Que bacana, que bacana. Mas e aí, a categoria é relevante, é interessante, é desafiadora? E aí, Wilson, será que é? Cara, eu acho que... Vamos lá. Será que o mundo vai caminhar para isso mesmo?
Você sabe que a gente tem eu escutei um cara falar que o mundo ia acabar no e-commerce, né? Mas a gente tem uma parcela, e aí eu perguntar para a Isa, né? Quando a gente fala principalmente dos baby boomers, né? Eles ainda têm muito receio de comprar online, né? E a gente vê essas estatísticas tudo bem, né, que a população vai se renovando, mas tem algum tipo de estratégia para a gente pegar esse povo e trazer para dentro do e-commerce, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm esse receio de comprar online, eles também têm receio de sair na rua, né? Porque é verdade, porque o cara sai e fala, não, o shopping está lotado. Vou pagar estacionamento. É um contrassenso, né? Só que essas pessoas têm um medo do caramba de comprar online. Tem essa necessidade do medo de comprar online? Eu acredito que esse receio ele vem muito pela inovação. Tudo que é novo desperta uma curiosidade e um receio da mesma forma, né? Então, para os baby boomers, ainda pode ser olhado como uma inovação. Se a gente pegar as crianças de hoje em dia já nascem mexendo, querendo comprar tudo pela internet, né? Mas eu acredito que isso é um período de adaptação. A gente viu muito que o movimento pós-pandêmico forçou as pessoas a olhar e falar, quero comprar, preciso comprar pela internet. Então, isso acabou aquecendo muito mais o mercado. Então, diante de um fato ruim, a gente conseguiu que um segmento crescesse tanto. E eu acredito que quanto mais a gente estudar o tipo de cliente em cada canal, o que ele busca, como ele procura e qual é a expertise que ele espera receber ali de uma loja, a gente vai conseguir ganhar esse cliente. Então, a retenção ela vai vir muito pela experiência que eu vou proporcionar para ela dentro de uma loja, né? Então, a gente entra já em questões de uma entrega ágil, de um produto de qualidade, de um cadastro bem feito, porque diferente do físico, eu não tenho o vendedor falando ali, né? Ó, vem cá, experimenta esse sapato, coloca aqui, vê se ficou bom, né? Então, a gente tem que enriquecer muito o conteúdo dentro da loja para que o cliente consiga achar todas as informações que ele precisa e até mesmo, talvez, interagir com um bot ou um humano para tirar uma dúvida, para receber uma indicação de um produto, mas que atenda a necessidade dele, né? E hoje, no segmento que eu estou atuando, que é de casa e construção, é um segmento bem particular, bem específico. Então, os clientes não sabem muito o que comprar, né? Principalmente no online. Então, se eu estiver falando de um arquiteto, de uma construtora, eles já têm a parte mais técnica ali na mão, né? Eu quero o produto tal, número tal, código tal. Agora, o consumidor final, ele fala assim, nossa, eu vi esse negócio de fechadura digital aí. Eu quero ter uma em casa. Como que é? Eu quero que põe o dedo e abre ali. Eu quero pôr a senha e abre. E aí ele vai falar, tá, mas como que compra? Pela internet? Mas é a minha porta. Ela é de madeira, ela é de aço, ela é de vidro, ela é de correr, ela é pivotante. Então, o que a gente faz, né? Então, o e-commerce hoje, ele tem que se adaptar com tudo isso, né? Então, não só para essa geração, mas para a experiência no geral de todos os clientes ali que buscam um determinado tipo de produto. E aí cabe quem está do outro lado ali trabalhar muito isso e principalmente ser orientado a dados, né? Então, os dados eles são muito ricos para que a gente possa definir estratégias ali e encontrar quais são assertivas e quais também não funcionam, porque tem muita coisa que não funciona mesmo. E tem que ser um eterno teste AB, né? Então, o tempo todo a gente está trabalhando ali com experiência e teste. Você falou que você está atuando nesse segmento aí da construção civil e você deu o exemplo da fechadura. Mas não é só comprar lá um sistema, seja de uma Vetex ou de outros, comprar e colocar os nossos produtos lá e falar, opa, taran, agora eu tenho um marketplace, bota todos os produtos e os portfólios ali e apresenta tudo igual para todo mundo? Não é isso, não? Pior que não. Não. Você acredita que tem muita coisa por trás dos bastidores? É. Aquela parte de front Isso ali da loja... Isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Então, aquela parte de loja, ela é a nossa vitrine. Então, assim como a gente pode fazer uma analogia com o mundo físico, quando a gente está dentro de um shopping, todas as vitrines ali, elas estão buscando captar clientes. Então, as nossas lojas são feitas com esse mesmo intuito. E, a partir disso, aí entra um processo que depende de cada empresa, de cada loja, né? Assim como no físico também. Não foge muito de ter que ter uma definição de processo para atender os pedidos. Então, por trás das câmeras tem um sistema, assim. Vetex é uma das plataformas mais conhecidas, mas tem várias no mercado aí. Atualmente, eu trabalho com a Wake, com a Nuvem Shop e com a WAP. Então, 3 tecnologias diferentes.
E não existe plataforma perfeita, existe a que se adapta para aquele negócio em específico. E a partir do momento que eu tenho essa tecnologia, eu tenho a vitrine. A vitrine que vai me permitir oferecer os meus produtos e trabalhar a transação dessa venda, né? Um pagamento, frete. A partir daí, aí estamos dentro de casa, né? Então, vem a parte de back-office do negócio, onde eu preciso de um sistema, muitas vezes, para me apoiar nessa gestão empresarial, como um RP. Existem RPs específicos para e-commerce, onde nesse sistema eu vou gerenciar todas as frentes operacionais, né? Então, eu vou desde a parte administrativa, financeira, fiscal, até a logística ali, principalmente, para atender e entregar esse pedido, né? Então, tem muita coisa, muita gente envolvida aí por trás dos bastidores. Não. Bem legal. É porque eu tô falando isso porque às vezes as pessoas pensam que não, é simples, né? É só pegar ali um sistema e colocar meu produto ali e começar a vender, né? Você pode até talvez iniciar uma jornada pensando que o e-commerce é isso, é só cadastrar ali seu portfólio de produtos, definir Sim. o preço e colocar para vender, mas também tem a outra etapa, né? Que é exatamente como eu entrego, todo backstage, ter todo o processo interno, mas também como eu faço uma atração do cliente. E eu queria, antes de falar da porta da cozinha para dentro de casa, eu queria explorar com você e como é isso de realmente começar a dar essa visibilidade de um e-commerce ou de uma jornada de um marketplace, seja qual for, e conseguir alcançar o cliente. Porque antes de reter, e você falou muito sobre retenção, e o chegar ao cliente? E como é este processo? Sim. Esse mercado digital, assim como no físico, mais uma vez fazendo uma analogia, tem várias formas de captação de clientes. A questão é que são caminhos bem técnicos e que envolvem alguns parceiros de mercado para a gente conseguir trabalhar. Google hoje é o melhor parceiro que a gente tem nos e-commerces, seguido de Meta com Instagram e Facebook, e outras redes sociais também apoiam essa frente, né? O TikTok, principalmente, do ano passado para cá, cresceu bastante. Eles não faziam nenhum tipo de ação de investimento, agora a gente já tem possibilidade de fazer. Então, é um caminho de criar canais ali para que eu possa entender onde está o meu cliente, o que ele precisa, qual é o interesse dele, e com base nesse algoritmo de interesse, eu oferecer o meu produto. Então, o Google hoje, por exemplo, tem as ferramentas deles, como o Google Analytics ou o Google Ads, que eu posso criar campanhas específicas com palavras-chave para conseguir oferecer o produto para quem está procurando ele. Então, isso pode ser de uma forma demográfica, pode ser de uma forma genérica, pode ser específica, e isso é uma autonomia de gestão de performance que cabe dentro de um e-commerce para poder buscar esse cliente. E aí também, não quer dizer que ele vai chegar na loja e ele vai comprar, né? Uma coisa é ele entrar, e aí a partir daí vem outra necessidade, que é trabalhar essa jornada de compra para que ele consiga ali fechar a venda, né? Então, trazer o cliente para a loja é como o panfleteiro lá passando, entregando das lojas físicas, né? Então, quando pega o cliente ali, ele entrou, aí sim, aí agora começa o outro passo, né? Então, existem investimentos dentro desses canais que de forma orgânica ou paga. Porém, o orgânico, ele requer tempo. Você falou de abrir uma loja fácil. É relativamente fácil, sim, você contratar uma plataforma e cadastrar produto. O difícil é você conseguir se manter nesse canal com todas as particularidades e necessidades que tem, né? Então, hoje, a partir do momento que eu trago o cliente para a loja, eu estou trazendo ali através de um canal orgânico ou pago, né? O orgânico, ele leva tempo para ser construído. Ele precisa ser trabalhado com relevâncias, com algoritmos, com cruzamento de dados e também com algumas partes técnicas para apoiar essa parte de busca, né? Então, existe o SEO, onde ele vai apoiar essa busca orgânica e dessa forma vai conseguir ali criar uma relação sem depender tanto de investimento. Mas isso não é uma realidade para todas as lojas, né? Então, hoje, grande parte dos negócios, e eu faço parte de alguns grupos de líderes de e-commerce, e não é muito diferente, independente do segmento, as lojas são dependentes de investimento. Fechou a torneirinha, parou o faturamento. Abriu a torneirinha, voltou o faturamento. Então, essa dependência ela é um grande desafio. Por exemplo, na minha posição. Como depender menos de mídia paga e trabalhar uma forma orgânica para gerar uma estabilidade no mercado. Então, esse é um desafio constante. E aí, Wilson, é onde que começa a transformar a visão até do próprio marketing, né? Hoje se fala muito de growth marketing, hoje se fala muito de growth hacker, hoje se fala muito sobre a mentalidade growth, mindset, porque começa a mudar
E aí, o que a Isa falou é muito interessante, que eu vejo conversando com alguns colegas também, e eu também ajudo uma startup que está nesse mundo de e-commerce também, porque é o que ela falou, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, show me demand, precisa de dinheiro. Mas se todo mundo utilizar o mesmo canal e a mesma estratégia, que é o Google, cada vez mais vai custar caro. Eu me lembro que a minha esposa comprava a palavra chamada arquitetura, que ela é arquiteta, custava numa época 50 centavos. Hoje em dia essa palavra está muito mais caro. E aí começa a aumentar o que se ouve muito de CAC, custo de aquisição de cliente. Mas aí é que tá. Também não dá para não estar no Google, porque o Google é quase o final... O mantenedor. E é o final do funil, porque no final do dia é um processo de funil onde que quando você quer comprar alguma coisa mesmo, você está quase que disposto à tomada de decisão, você não está só navegando, né, no YouTube, no Instagram, onde que fica te impactando ali. Ali é topo de funil. Várias pessoas sendo impactadas, lead. Mas o fundo de funil é quando você bota no Google aqui, quero comprar uma pipoqueira, que foi o que eu fiz ontem. Aí você abre ali, a pessoa já está com uma intenção de compra. E aí eu volto a pergunta para você. Funil, e aí de novo, estamos começando do cliente para dentro de casa. Então, olhando para o cliente, olhando para este processo, e como você falou, porque para mim, qual é a diferença do e-commerce? Na realidade, ela é uma grande, minha visão, e respeito à opinião de todos, na realidade ela é uma grande loja, que ao invés de ser física, é digital. Que tem dilemas muito parecidos e alguns mais desafiadores. Perfeito. Então, para isso, tem uma gestão de funil que tem que ser feita? Tem, necessária ser feita, né? Porque assim como a gente tem o Google como um grande mantenedor de mídia, de trazer aquela audiência para as nossas lojas, você tem uma infinidade de pessoas que nem sempre todas estão específicas numa persona da sua loja. Então, eu vendo fechadura digital, não adianta eu trazer a pessoa que está procurando sapato preto, né? Então, essa customização, ela precisa ser trabalhada no funil com essas estratégias. Então, eu tenho estratégia de topo de funil para ali buscar ele, depois de meio de funil, o que eu vou fazer? Eu vou ficar perseguindo eles nos sites, ali que você falou de Instagram, Facebook, isso é proposital, né? Então, eu vou fazer essas artes ali para ali eu conseguir oferecer algo que ele vai para o funil, né? Para o fundo do funil e aí sim conseguir a conversão, né? Então, hoje, o funil, ele é uma estratégia que ela precisa ser feita diariamente. E porque tem um comportamento diferente por sazonalidades, por momentos de uma promoção dentro da loja, por momentos de a busca de um produto específico, né? A gente voltar falando aí um pouco de pandemia. Quem compraria uma máscara pela internet? Quem compraria um álcool em gel pela internet, né? E, de repente, virou um produto super faturado e que todo mundo precisava, Quem né? compraria tanto papel higiênico? Papel higiênico também. Então, vamos lá. Vamos traçando esse podcast. E aí, para você que está nos escutando, fica aí. Porque você vai pegar com a Isa e com o Wilson, comigo, diversos insights aqui. Então, a gente já pegou o primeiro insight dá até para comprar. Você compra lá, você monta a sua lojinha lá, o seu lojão, dependendo do jeito que você quiser, sabendo que precisa ter sistema, mas você precisa atrair o cliente para poder reter. Vamos falar de retenção lá atrás. Então, a Isa já começou a dar uma dica, topo do funil. A gente vai passar por todos os steps do funil e discutindo aqui com a Isa, com o especialista, trocando aqui, até chegar no backstage, até chegar por trás da cortina para sair o pedido para o cliente. Então vamos fazer todo o processo de ordem to cash aqui numa discussão. E aí, Isa, para aí, topo de funil. Você falou, poxa, não vale a pena, eu quero vender fechadura, eu trazer para cá, eu levar para minha loja a pessoa que quer comprar sapato. Mas... cadê a nossa caneca? Tá lá, é raro, mas acontece muito, né? E eu fico brincando, às vezes conversando com os colegas, eles falam, nossa, meu topo do funil tá gigante, Não mas minha converte. conversão não converte. Aí eu já quero dar uma dica e queria ouvir a Isa aqui também. Não é só, então, contratar uma agência e falar para a agência, e agência, traz aqui, topo do funil para o meu time converter. Precisa ter gente também para olhar assim a agência e falar, gente, tá vindo lixo para cá, tá vindo coisa, porque senão, ou só é comprar lá o anúncio do Google e acabou, e tá vendido. Na minha experiência, o que eu vejo no mercado se você não tiver gente boa, antenada, sabendo também o que está acontecendo, as mudanças digitais tecnológicas do algoritmo do Google, das mudanças que você tem que garantir a parametrização, chega uma hora que você só está trazendo lixo,
a agência ou um Google, você está pagando pelo lixo, sua Suando conversão está dinheiro horrível pelo E vai converter em lixo. e vai converter em lixo. Então, cheat in, cheat out. É isso? Faz sentido? Faz sentido, sim, Fábio. E acredito que a solução principal para a gente conseguir iniciar uma gestão de funil, começando pelo topo, é análise de dados. Hoje, a análise de dados ela é primordial para qualquer e-commerce. Ser orientado a dados é muito importante. Então, o Google, junto com essa grande vitrine que ele pode nos proporcionar, ele também pode nos trazer várias informações que são riquíssimas, que a gente consegue identificar o comportamento, o que cada cliente está buscando e conseguir ser mais estratégico. Vou te contar um exemplo que eu trabalhei numa empresa de full commerce. Uma empresa de full commerce é uma gestão de e-commerce terceirizada, né? E houve um cliente que era uma escola, onde essa escola estava fazendo ações para captar alunos ali na época de escola, né? No início ali de férias e tal. E eles faziam mídia no Google, falavam, nossa, mas ninguém acessa nosso site, nossa, ninguém vê nosso site, ninguém vê nosso site. Então, o que a gente fez foi observar a região, o que tinha naquela região ali para que a gente pudesse segmentar as ações naquela região. E a gente percebeu que ali existiam vários pet shops, vários, muito pet shop e muito prédio também. Então, a gente falou, opa, essa área é meio pet friendly aí, né? E aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer testes de usar a comunicação visual, os banners. Era coisa de escola, tinha lá a família, o menininho com a mochila no banner, tô indo pra escola, feliz. A gente colocou um animal junto. A gente colocou a mãe com o cachorro e o filho indo pra escola. A gente trouxe a mãe segurando o gatinho e o filho indo pra escola. Então, só o fato de trabalhar esse emocional, de conectar uma coisa com o pet, isso funcionou. Dentro do Google. Que legal. Então, a gente tem que, sim, analisar os dados, começando pelos que fazem mais sentido para o negócio, mas quando isso começa a virar um desafio, como você falou, de, eu tenho uma agência e traz gente e não está trazendo ninguém, a gente tem que olhar mais um pouquinho fora desse funil e entender o comportamento que está levando esses clientes para o topo, para que a gente possa ali começar a segmentar, começar a filtrar. E a gestão de performance, ela pode ser contada como agência, mas diariamente, eu, por exemplo, no meu time, tem alguém que fica olhando ali justamente isso. Deu lixo, não deu lixo, vou tirar, vou negativar, essa palavra está muito cara, essa palavra está mais barata. Então, é quase que um leilão, né? Como o próprio Google chama lá de leilão de palavras, né? Então, é um leilão e é um mercado extremamente dinâmico. Se a gente não conseguir acompanhar, a gente fica para trás. Hoje, uma coisa é muito legal, amanhã já mudou, já não quer mais. Então, tem que ter uma velocidade ali de tomada de decisões com base estratégica em dados muito grande. Tem que estar ali acompanhando de perto mesmo. Olha que interessante isso que ela falou. Na cultura Lean, a gente tem uma frase que chama Go to the Gemba, né? Que é para você no chão da fábrica ver o que está acontecendo. Ela foi lá, foi reconhecer a região, percebeu a região e aí sim conseguiu criar um negócio inteligente para capturar as pessoas que moravam ali. E ela falou cada vez mais sobre dados, né? E é o que a gente vive falando hoje, da necessidade de você entender o cliente. Quem é o teu cliente para você poder atender ele, o que é importante para ele, né? Quando a gente vê o mundo digital, você estreitar esse conhecimento do cliente, parece ter uma necessidade muito mais intrínseca e talvez fundamental para que você possa direcionar o teu investimento em campanha. É isso mesmo? É isso mesmo, Nelson. Até porque continua sendo uma grande loja, do qual, às vezes, não basta só você entender só da sua vitrine. Você tem que entender quem é que está entrando dentro do shopping, para fazer o quê, para comprar o quê e tal. Então, às vezes, você foi muito político aí, polido, às vezes tem que fazer um TBC, né? Exatamente, que é o tira-bunda da cadeira. Vai lá olhar, vai ver o que tem de oportunidade. Sim. Mas beleza, topo do funil. Falamos sobre topo do funil. Vou fazer um link entre topo com meio do funil. Mas eu tenho visto também movimentos no mercado onde que é uma busca de diminuir cada vez mais essa aquisição do cliente que passa pelo topo do funil, que foi o que você falou. Tem uma parte que eu posso tentar fazer cada vez mais paga, mídia paga. Tem outras estratégias que demoram um tempo, você tem que semear, que são orgânicas, SEO. E eu tenho visto muito, e aí eu estava outro dia num evento, o rapaz falou uma coisa que eu achei super interessante. Falou o seguinte, olha, eu precisava fazer uma campanha para vender fraldas, era do segmento específico, num e-commerce
um e-commerce bem conhecido que vende produtos farmacêuticos. Ele falou o seguinte: poxa, em uma semana, de sexta para sábado, eu consegui bater a meta do mês inteiro. Perguntei, mas como foi? Google? Não. Eu peguei uma pessoa específica do nicho, que é mãe, que tem uma comunidade, que segue, que ela dá várias dicas sobre ser mãe, e ela começou a falar daquela fralda. Virou influencer. Virou influencer. E aí eu lotei e consegui bater a meta. Então, assim, além do pago do Google, tem outras estratégias que a partir de agora, cada vez mais, tem que ficar olhando também o custo de aquisição do cliente. Você falou, essa palavra está cara, mas talvez está clara aqui no Google, mas talvez pegando um digital influencer nichado de uma determinada cidade, talvez não são os megas digitais influencers, nichos, para poder ajudar. É isso que você também está vendo, está escutando? Você já comprou no Mercado Livre? Já. Mercado Livre, top 1 aí dos marketplaces, né? Se você reparar, agora, a grande parte dos produtos que você vê, eles têm clips, que são pequenos vídeos que mostram de uma forma bem natural, nada muito produzido, como você usa aquele produto. E aqueles vídeos, eles estão aumentando a conversão de diversos anúncios ali dentro. Porque eu mostro a realidade daquele produto. Eu não estou mostrando o fundo branco, ele bonito, tratado no Photoshop, né? Que quando chega, a expectativa e a realidade é diferente, Você fala, né? hã? Você fala, não era isso que eu comprei, né? Então eu estou mostrando, eu estou colocando esse produto em ação. E mostrando que isso pode atender aquela necessidade, né? Então, para você ter uma ideia, a partir do ano que vem vai ser obrigatório os anúncios terem clipes. Porque é uma tendência. Assim como o fundo branco, que foi por muitos anos um padrão de e-commerce daquele fundo branco. Hoje a gente já começa a ver o produto ambientado, o produto aplicado, na modelo. Né? Então, isso vai trazer uma proximidade de quem está procurando aquilo. Então, esse exemplo que você usou da mãe é perfeito, porque ela é a melhor pessoa para falar do que ela espera, o que ela procura, como ela procura, o que ela pensa na hora de procurar, o que ela compra junto quando ela está pensando em comprar isso. Né? Então, é essa análise que pode ser muito rica para a gente. Mas muito bacana. Então, Você tocou num ponto interessante que eu vi acontecer uma vez, de o fundo branco contra o produto ambientado, né? Isso aconteceu, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, mas se você pegar as fechaduras digitais com formato de telefone, né, as mais pequenininhas e tal, você tem que ter um puxador, correto? Para você, né? Aí o cara comprou a fechadura dele pela internet. Quando ele foi instalar, ele falou, mas como é que eu abro esse negócio? Porque ele não viu ambientado e ele não viu também, né, não tinha nenhuma recomendação, porque o cara presume, né, o vendedor presumia na época que o cara sabia o que tinha que fazer. E, enfim, deu um bololô danado na época. Mas você acha que com esse negócio da qualidade de ver o produto ambientado ou mesmo o vídeo, ele pode aumentar a taxa de conversão? Sem porque dúvidas. o cara tem uma ideia da realidade, né? Sem dúvidas. Que você E eu dei um exemplo do Mercado Livre, que é uma grande tendência, que está atendendo todos os segmentos possíveis ali, né? Até supermercado a gente já consegue fazer ali também. Que tem essa preocupação com o conteúdo, né, a qualidade do conteúdo que está lá. Mas quando a gente fala de uma loja própria, de uma marca em específico, eu também tenho que ter essa mesma preocupação. Então, hoje, os marketplaces acabam ditando muitas tendências. E os e-commerces vão procurando se adaptar e uma guerra ali junto, né, para que eu quero que você venda, mas eu também quero vender. Eu quero que você me ajude, mas eu também quero trazer esse cliente para mim. Então, dentro da loja, a gente também precisa olhar para esse foco de cadastro de produto. Uma das lojas que eu gerencio hoje, por exemplo, nós implementamos a inteligência com 3D, visão 3D 360 do produto, ele em movimento, então a fechadura abrindo, fechando, e a realidade aumentada. Isso aumentou extremamente a nossa conversão, porque eu consigo ver o produto aplicado. Então, eu quero ver a fechadura, então deixa eu apontar para minha porta e deixa eu ver como vai ficar essa fechadura. Ah, eu quero mudar de cor, eu quero mudar a cor da porta. Então, essa experiência que você proporciona na loja, ela com certeza vai ajudar numa conversão. Porque com o que aconteceu, a gente falou do movimento pós-pandêmico, de todo mundo querer comprar ali na internet, assim que quanto mais pessoas entraram para comprar, elas começaram a exigir mais, né? Então, não é só um produto com uma foto e um preço e eu vou comprar. Eu tenho que saber o que tem, é uma caixa, o que vem dentro da caixa, como que eu instalo, como que eu vou usar na minha casa, de que forma eu vou usar, quanto tempo vai durar, tem garantia, não tem garantia. Então,
o perfil do cliente, ele também vai mudando, ele também vai se adaptando, né? E aí, os e-commerce precisam acompanhar isso. Se a gente fala de um e-commerce há 10 anos atrás, o cliente achava o máximo só de poder comprar pela internet. Era legal entrar num site e falar, nossa, eu comprei um produto pela internet, ele chegou na minha casa. E parcelado hoje em dia, ainda. Parcelado. E hoje em dia é uma coisa que, assim, é super comum, né? Você fala, não, vou comprar, acabou um negócio, esqueci um presente, vou lá, consigo comprar. Então, essa tendência faz parte da inovação, faz parte de tudo que vem acontecendo de tecnologia, né? A gente tem inteligência artificial, tem os big datas, tem tanta coisa acontecendo que se a gente olha para trás e fala, não vai acontecer isso. Não tem como uma inteligência criar uma foto, criar uma voz. E hoje a gente vê que está cada vez mais virando os nossos assistentes do dia a dia, né? Eu mesmo sou fã de ChatGPT. O dia inteiro eu fico ali na minha assistente. Como que faz isso? Como que é isso? Então, esse avanço tecnológico, ele nos ajuda a isso e a gente tem que acompanhar para levar essa experiência para o cliente e ajudar nessa conversão. E aí, concordo com você, Fábio, que você falou de topo de funil, onde ali eu tô falando de Google, especificamente, né? De trazer a mídia ali dentro. Mas, quando eu falo desses outros canais, eu tenho uma ramificação de possibilidades. A influência hoje, ela é um dos fatores muito relevantes de conversão, mas que ele também pode ser muito perigoso. Então, cada segmento, ele Conte-me analisa... mais, porque é perigoso. Por que é perigoso? Fale mais, porque é perigoso. Momento polêmica. Muito polêmica. Por que perigoso? Da mesma forma que eu posso escalar, como você deu esse exemplo, de um dia para o outro, bum, vendi meu estoque inteiro e, nossa, que demais. Isso provavelmente não vai ser recorrente, porque é uma questão de uma ação ligada a uma emoção. Uma emoção ligada a uma pessoa que você segue, que você acompanha, que você admira e que a pessoa fala que usa, você fala, eu quero também. Ela fala que ficou de um jeito, você fala, eu quero isso também. Mostra como ficou, eu quero isso também. Então, essa emoção e a compra ali por impulso, ela acaba acontecendo ali com a influência muito bem. E esse influencer, ele vai crescendo nas redes, e hoje a gente tem grandes influencers, rolou até a planilha dos influencers por aí, né? E cada um deles tem uma forma de trabalhar. Alguns de forma orgânica, alguns de forma paga. Da mesma forma que a gente vê o Google, né? Só que qual é a diferença? Que eu acredito, principalmente entre o Google e o influencer. Esse influencer, ele tem que ter um certo padrão de persona, que se ele fugir daquilo, ele já deixa a desejar. Vamos a exemplos dos ex-Big Brothers? Ou vamos pensar no Neymar, tá mais próximo. Ele tá ótimo, tá vendendo camisa do Santos, voltou pro Santos, tá ali trabalhando tudo, mas na hora que saiu uma notícia ali de traição, já desce toda aquela audiência, né? Então, é muito sensível essa influência, porque eu preciso, da mesma forma que eu vou direcionar um produto, eu preciso direcionar a minha persona como um todo. Você tem que buscar ali, de certa forma, uma perfeição para mostrar para os seguidores, né? Então, isso pode ser muito perigoso, porque é alguém que você pode venerar muito de um dia para o outro. É uma pessoa que, se você venerar, você vai ser julgado. Você diz, então, que se o cara cometer algum deslize, alguma coisa assim, respinga não só nele, como também nas marcas que onde ele trabalha como ele, influenciador. Com certeza. Tem, inclusive, marcas que cortam contratos devido a alguma situação que aconteceu, né? Então, tem lá um influencer que é recorrente, que é da marca ali, e, de repente, eles cortam o contrato porque aconteceu tal questão polêmica, né? Então, hoje, da mesma forma que esse mercado digital, ele traz essa possibilidade de venda, ele também tem ali uma audiência muito de fofoca, de notícia, né? Tá rolando tudo ali dentro. Então, isso tem que ser muito bem equilibrado ali. Então, a escolha de um influencer, a trajetória desse influencer, o que ele faz. Se ele tem aderência, né, com o propósito da empresa. Não, né? Tem questões que a gente precisa olhar em cunho religioso, em cunho político, que isso tudo pode influenciar o que a marca quer levar, né? O que a marca quer fazer, o que ela quer falar, né? Isso é importante, isso não inviabiliza e só reforça que o papel do profissional de marketing, o papel do profissional de comunicação, ele também continua sendo extremamente importante para essa análise. Total. Que é exatamente, porque não adianta só fazer um collab lá, se unificar com a marca e divulgar, mas essa marca, ela de fato, ou essa pessoa, essa persona na realidade, ou esse influencer, quer dizer, ele está alinhado com os valores, ele está alinhado com o produto, com a causa, até que ponto? Porque ele passa a ser um representante. Ele vira ser embaixador da empresa, né? Ele passa a ser um representante e todo ser humano, ele é falho também. Então, assim, só precisa olhar para aqueles pontos fortes, mas também para aqueles
escorregões do ser humano que vai dar ao longo do tempo, até que ponto aquilo impacta minha imagem ou não. Isso aconteceu no próprio mundo, vamos dizer assim, de podcasters, quando a gente pega lá o caso durante um período que foi do Flow. Do Flow, que a gente... Que por um deslize mudou todo o comportamento do podcast. Muitas pessoas que estavam patrocinando... Cortaram, e isso é público. O próprio Igor do Flow deu depoimento, declarações sobre isso. Então, isso não muda. Mas a gente também estamos bem acelerados aqui do tempo. O tempo urge, mas a gente está no topo do funil. Vamos para o meio. E aí eu trouxe gente, posso trazer de diversos aspectos, né? E aí não só do Google, como a gente falou, mas também de outros tipos de mídia, seja digital influencer, seja de um blog, seja de várias coisas, pegando onda de TikToker e outras coisas que estão lá. E por isso, cada vez mais a gente vê empresas também atualizando e se mantendo relevante nessas mídias também. Vemos para o meio do funil. E aí é onde que o cliente foi dentro da minha loja, tá lá... O que vai fazer ele navegando, comprar? E aí, o que ele faz? Ele sair do meio do funil pra... Como é que a tampa da chaleira voa? Como é que ela... Plim, show me the money. E aí que vem o grande desafio de uma gestão de e-commerce, entender os diferenciais que você vai oferecer para que aquele cliente queira realmente converter em uma venda. Então, tudo que a gente falou de topo é uma captação. A partir do momento que eu captei esse cliente, eu tenho que ter uma outra conquista, um outro passo da jornada, onde nesse meio eu vou buscar diferenciais como um frete grátis, como uma promoção, um compra e ganha alguma coisa, um serviço estendido e preço. Né? Então, quando a gente entra no mérito preço, é um desafio enorme, porque nós temos ali a precificação, que pode ser por custo, é o mais tradicional, o mais histórico, precificação por custo. E a gente acaba tendo no e-commerce muito a precificação por concorrência. Né? Porque existe muito a comparação. Ah, aqui é de um jeito, aqui é de outro, isso me oferece. Então, é o tempo todo comparando lojas com lojas ou produtos com produtos para conseguir trabalhar ali essa captação. Ou, por exemplo, a precificação dinâmica, que eu tenho que trabalhar ali conforme o meu estoque, conforme o giro. Ah, esse produto chegou mais, esse chegou menos, então eu tenho que mexer, eu tenho que fazer uma ação. Essa aqui é a últimas unidades, então vamos baixar o preço, vamos colocar últimas unidades. Como a precificação personalizada também, que eu posso colocar ali para uma determinada região, eu posso colocar para um determinado cliente recorrente, que ele vai ter um preço diferente. Ou se eu vou para o universo de e-commerce B2B, eu tenho que ter essa diferença, né? Porque toda a carga tributária muda aí de um estado para outro. Então, um tem ST, o outro não tem ST, e um pode pagar mais barato, outro mais caro. Então, a gente tem um novo regime chegando aí, né? Vamos ver como que vai ser no ano que vem. Mas até hoje, essa parte do meio do funil, ela é muito dependente de preço. E aí que é um desafio, porque essa dependência, ela de certa forma, ela é chata, ela é ruim, ela é maldosa, porque você tem que ali comunicar com essas inovações, como eu disse, de 3D, realidade aumentada. O produto, beleza, quero. Vamos ver o preço. Aí começa. Você parcela no cartão, é sem juros, é com juros. Você aceita Pix, você aceita 2 cartões, você aceita débito, você aceita boleto, boleta à vista, boleta a prazo. Então, essa conveniência ali das opções de pagamento, ela precisa ser muito bem analisada, estruturada, para conseguir dar esse passo do meio para a conversão. Vou usar mais uma analogia com loja física, porque, como você falou, tem muita similaridade, né? Quando você está ali vamos pensar numa Magazine Luiza. Você está lá comprando um produto, a vendedora está lá, te mostrou o produto, ofereceu. Até aí é muito parecido com a gente. Oferecemos o produto, foto, vídeo, todo o conteúdo. E aí ela fala assim, eu quero comprar tal... tá muito caro. Aí o que a vendedora fala? Não, mas você consegue parcelar, você consegue pagar a prazo, você consegue um desconto no à vista. E ela fica ali naquela argumentação de venda. Argumentação de venda, né? E essa argumentação no digital. No e-commerce, eu também tenho que fazer da mesma forma. Então, eu tenho que mostrar essas opções para o cliente, para que ele não tenha dúvidas do que ele tem de informação para tomar essa decisão dele. Então, o preço, ele inclusive tem ações técnicas que a gente analisa, de cores, de tamanhos de fontes, que eu uso para converter mais ou não, né? Então, a parte de layout, a parte gráfica de uma loja, ela pode também interferir nisso. Tem lojas que vão focar muito mais no produto, então você vai ver o preço bem pequenininho, porque ela quer
trazer uma marca e uma comunicação do produto, né? Eu quero falar do produto, independente do preço. Já quem depende muito de preço, você vai entrar, a foto vai estar aqui, o preço vai estar grandão. Dei por. Depor, já assim, dê tanto por tanto, 50% de desconto. Então, essa comunicação, ela é muito sensível e ela também precisa ser olhada com muito cuidado, dependendo do segmento, dependendo do ticket médio, né? Então, é uma questão que precisa ser muito bem olhada ali no meio do funil. É psicologia de preço pura, né? Então, psicologia de preço pura, exatamente. E aí é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, essa psicologia de preço, ela é boa para poder ajudar, mas também tem muita gente utilizando isso de uma maneira prejudicial, que às vezes eu fico um pouco até revoltado, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, porque, poxa, o Google é terra sem lei, vamos dizer assim, é bem da verdade. Aí você bota lá, comprar caneca, aí você vê lá, caneca R$10, aí você fala, vou comprar essa caneca R$10, aí você clica, aí chega lá, não, é comprar a foto da caneca. É a caneca... Ou o frete é R$30. Ou o frete é R$30. Você fala, pô, aí você vai, clicou para poder levar, e depois que a pessoa te levou para lá e começa a te bombardear de várias coisas. Assim, até que ponto esse mundo também tá cheio de propagandas enganosas? E por que as pessoas utilizam essa estratégia? Porque só para poder falar, eu levei para o site, mas não converti. Até que ponto isso é benéfico? Porque no final do dia vai quebrar um dos KPIs, que é o KPI de... Não de retenção, mas vai quebrar um dos KPIs lá do próprio Google, que é o quanto tempo a pessoa ficou ali dentro do seu site fazendo uma jornada. E a taxa de conversão também, né? Automaticamente. Não, mas aí que muitos estão utilizando uma taxa de conversão, se eu não me engano, e-commerce, marketplaces, tal, que eu tenho um dado, gira em torno de uma média aí de 1% até 2% no máximo de conversão do Brasil. Por quê? Porque acaba pegando de todo o segmento, tudo lá em cima. Então, acaba falando, não, mas foi. Se não converteu, não foi culpa do Google. Foi culpa do meio do funil e do final. Isso, de fato, é uma realidade? Muita propaganda enganosa também? Também, com certeza é um mercado que você tem essa possibilidade. Do mesmo jeito que ele pode ser abrangente para o bom, ele pode ser para o ruim também. E isso também acontece no físico, não é? Mas no digital, ele tem, de certa forma, algumas possibilidades de você trabalhar isso melhor, com testes. Então, o teste AB hoje é um arroz com feijão básico ali de um e-commerce. Eu quero entender por que o cliente está chegando na página de produto e não está convertendo. Eu vou instalar ali um aplicativo que vai ver o mapa de calor dessa loja, onde ele clicou, por onde ele passou o mouse, qual área ali é mais vermelha que ele teve interesse, então por que ele não foi ali, aqui. Esse comportamento da análise de navegação dele na loja é muito rico pra gente tomar essas decisões. É um Big Brother, a gente fica acompanhando tudo ali. E aí eu posso testar, eu vou jogar um desconto do lado direito, ninguém viu, vou jogar embaixo, converteu. Vou jogar em cima, vou subir um pop-up na tela, converteu. Então, eu preciso testar. Não tem uma fórmula, não tem uma receita. Existem possibilidades de você definir as estratégias e errar rápido e corrigir rápido para que você acompanhe essa velocidade que tem a dinâmica do mercado de e-commerce. A Isa deu um baita insight. Eu queria falar para você que é da área de precificação. Você está vendo como é que é uma dinâmica de precificação também, a busca de uma conversão dentro do e-commerce, dentro do marketplace, também poderíamos fazer esse paralelo? O porquê? Porque se não tem, antes de falar, é o preço que está ruim, vamos baixar mais... Se não tiver essa análise de tipo, deixa eu ver aqui o mapa de calor aqui do site para poder ver, poxa, as pessoas nem clicaram, você está comunicando lá embaixo, seu carrossel às vezes está lá embaixo, seus preços estão lá embaixo, as pessoas não estão nem chegando lá. O problema não foi o preço, a pessoa nem chegou. Então, assim, essa parte é onde que eu falo que price é um esporte de contato. Se você, ao invés de só receber a demanda de tem que baixar o preço, não for lá, falar, mas me tira aqui, com base em quê? Você concluiu olhando o quê? Não, eu olhei aqui a conversão. Só a conversão não diz nada. E onera o produto também, de certa forma, porque o cliente acaba acostumando que sempre vai ter uma promoção, sempre tem desconto. Se não tem, ele fala, não vou comprar, queria que tivesse desconto, ou liga ali, eu quero um cupom. Então, isso também acaba prejudicando a relação com o cliente, dele ter uma ideia do que não é que você quer comunicar para ele ali naquele momento, né? Então, por isso que também essa questão de valores da marca, de missão, tudo isso tem que ser muito casado com a UX ali da loja, né? A experiência ali da loja. Porque isso tudo pode ditar tendências e caminhos para sua marca que você não imagina. Então, essa questão do mapa de calor, ele é um ponto tão importante que ele pode interferir em várias outras frentes da sua loja, como, por exemplo, eu quero criar uma base de contatos para eu conseguir conversar por e-mail ali com eles, uma newsletter ali.
Se eu coloco essa newsletter lá embaixo e a minha home é a grande vitrine, né? Então, se eu coloco ali vários scrolls, eu tenho que descer, ou com o celular, eu tenho que descer. O cara não chega lá. Não chega. O calor tá ali no começo. Então, eu tenho que trabalhar o que eu quero comunicar na primeira visão. Um clique aqui da vida. Nos primeiros segundos. Ele entrou, o que vai captar ele ali? É uma imagem? É o preço? O que cada marca quer, né? Então, conforme a estratégia da marca, é a definição dessa estratégia dos primeiros segundos ali de contato visual com aquela página, né? Claro que você pode ter mais informação, pode enriquecer, isso até ajuda a parte orgânica. Quanto mais você escreve ali, o Google ajuda a indexar aquela descrição e ajudar a achar mais o produto, mas para conversão, eu preciso se preocupar ali no meu primeiro scroll. Ou abriu a tela, ou primeiro dedo que deslizou, eu tenho que captar ele ali. Então, o que eu preciso comunicar tem que estar ali. Seja preço, seja produto, seja parcelamento, seja o que for. Boa, muito legal. Fui lá, converti. Converti não, tô vendo lá um montão de gente. Vamos lá, antes de converter, botando e tirando do carrinho. Botando e tirando do carrinho. Aí, tem os carrinhos da converti. Shopee Aí me fala uma dúvida. Estratégia de olhar carrinho. Tipo assim, ainda funciona. Funciona de olhar quem coloca, quem não coloca, tira. Já foi muito mais tendência, foi muito mais relevante. Teve uma representatividade ali que era recorrente. Hoje em dia, tem gente que coloca o produto no carrinho para esperar o desconto. É o que eu estava falando de você treinar o cliente para o desconto. Né? Você vou fazer isso, joga então, ele pro desconto. Vou fazer isso, ó, você que está escutando aí, você já sabe, eu já vou entrar em vários, Joga vou botar no carrinho, carrinho ali para ver se eu vou receber o descontinho. Vou te Essa eu dizer não que sabia tem não, várias empresas que criam essa estrutura de CRM já automatizada, com ferramentas de automatização, onde tem ali, ele colocou, daqui 1 hora eu vou mandar um e-mail de falar, e aí, você esqueceu o seu produto? Daqui 1 dia eu vou falar, você não vai me comprar mesmo? E daqui 2 dias eu mando um cupom. Aí você vai fechar. Então vamos fazer um corte aqui. Ó, vamos fazer um corte. Olha só. Você quer saber como ganhar desconto? Então vamos lá. Abrindo a caixa preta dos e-commerce ou o gerente de precificação aí começa a mudar a estratégia, ou então vai ter que dar desconto e cupomzinho para todo mundo. O que tem que fazer, Isa? Fala pra gente aí. Em alguns que tem ainda por aí, não são todos, trabalhando de maneira arcaica ainda, é o quê? Sim. Clica e bota no carrinho, acontece o quê? Quando o usuário ele conecta na loja, faz o seu cadastro, então ele pode ser identificado e ele é realmente o Big clica Brother. Que aceita lá no... Clica que aceita, porque a gente tem toda uma parte de segurança e privacidade que precisa ser muito bem gerenciada também dentro da loja. Quando ele diz que, tá bom, eu aceito você conversar comigo e hoje em dia de uma forma muito também de impacto, porque você entra e abre um botão gigantão, aceita todos, aí você fala, só quero ver, aceito todos. Muita gente ali tá clicando e nem tá e percebendo. Nem sabe o que é. Leia os termos, a pessoa, não vou ler, vou aceitar tudo porque eu quero ver o produto, né? Então, esses call to actions ali, eles são muito importantes e isso precisa ser gerenciado, precisa ser monitorado, porque se a gente não consegue acompanhar isso, naturalmente você vai criando uma tendência que pode ser contrária à sua loja. Então, os carrinhos abandonados, eles, quando o cliente está logado, ele fica lá registrado. O Wilson deixou aqui o copo dele para comprar. Ele deixou aqui 10 sacos de alguma coisa, 5 sacolas, camisetas. Então, ele vai colocando ali. E aí, além de eu conseguir falar que o Wilson gosta de camiseta, gosta de copo, que já é uma informação importante para eu conseguir se comunicar com o Wilson, eu vou falar assim, o que fez ele não comprar? Será que ele esqueceu? Ele abriu... Pensar no meio corporativo. Você abre ali no trabalho... Ele abriu, a mulher dele chegou e falou, não vai comprar esse negócio. Ou no meio corporativo a gente tem muita distração ali, né? De vários assuntos. Então, você tá ali navegando e daqui a pouco... alguém chamou... Você esqueceu. Esqueceu o carrinho lá. Esqueceu de comprar. Reunião. Esqueci de comprar. Então, pode ser que o cliente esqueceu. Então, vem a primeira comunicação lá que a gente falou de, e aí, percebemos que você... Percebemos. Oi, isso aqui. Oi, sumido, né? Aí você quer o desconto, você continua mais um pouquinho. Você vai um pouquinho, porque E aí, é um comportamento que depende muito da base, depende muito da marca também. Eu tô falando aqui algo que funciona na maioria das bases de segmentos, mas... Cada um tem suas particularidades. Mas esse caminho é o arroz com feijão ali. Eu preciso estudar essa estratégia dele, como ele tá na loja, para eu saber como eu vou se comunicar. E aí, se eu fizer o Wilson comprar com o cupomzinho que eu dei para ele ali de primeira compra, da próxima vez que eu fosse comunicar com o Wilson, eu não vou oferecer um produto que não seja na mesma linha do que ele procurou. Ou de uma palavra-chave que ele jogou na loja e não encontrou um produto. Então, o Wilson jogou uma palavra e não encontrou. Então, eu vou mandar... Agora eu tenho esse produto, eu vou mandar para o Wilson. Então, essa personalização também do atendimento, ela é uma evolução da área de e-commerce, porque antigamente era o mesmo e-mail para todo mundo, comunicando
tudo igual. Hoje em dia a gente já vê isso mais segmentado, né? Então, eu, por exemplo, sou adepta total de comprar sapatos pela internet, né? Então, você coloca lá o seu número, ponto, só vou receber os 37, eu só vou receber o preto. Eu gosto com salto, sem salto. Então, essa particularidade é onde a gente consegue ter um diferencial de ajudar na conversão. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma pergunta. E vamos partindo para o final, porque o pedido tem que entregar. Então, vamos, porque lá, o pedido tem que entregar. Até agora a gente falou da porta para fora. E da porta para dentro? Porque eu percebo que a área de e-commerce, pelo que ela falou até agora, é muito parecida com a nossa área. Lembra que a gente fala que a gente tem touch points com todo mundo? Com tributário, com fiscal, com vendas. Tem essa similaridade. Também, o e-commerce tá porque você falou, pô, eu dependo muito do preço, eu dependo do custo, da entrega e tudo mais. Como é que funciona essa arquitetura de bastidores, de back office, numa plataforma de e-commerce? Não são todas as empresas que têm, mas um caminho ideal é ter uma política para o e-commerce, uma política de preços para o e-commerce, para tratar essas particularidades, tratar os canais de forma diferente. Hoje promoções. Então, a gente tem um universo hoje de canais que pode ser B2C, conversando ali direto com o consumidor final, posso ter um e-commerce B2B para revenda, posso ter uma loja de funcionário, ou se eu for para o universo de marketplace, eu tenho 1P, 2P e 3P. Você fala, ai meu Deus, o que é essa sigla? Um eu estou vendendo para ele revender, outro eu estou vendendo e ele entrega, e outro eu vendo e entrego. Como trabalhar cada um? Cada um tem uma taxa diferente, cada um vai ter regras diferentes de precificação. Então, para a gente alcançar essa rentabilidade do negócio ali, a fórmula mágica é, vamos embutir tudo no produto. Mas será que ele vai ficar competitivo? Será que ele vai ter aceitação? Será que eu vou conseguir captar o cliente? Então, tem algumas variáveis que elas podem ser essenciais para essas definições. Então, conforme você estuda o canal, o seu público e vai ganhando essa informação de cliente, você consegue ter estratégia mais assertiva do que você vai mostrar para ele. Então, essa estrutura de você conseguir definir um preço com base em custo e também concorrência, e também estoque, e também logística, isso tudo tem que andar junto. E com certeza também a parte fiscal, né? Porque hoje a gente tem ali uma parte tributária que ela interfere muito nessa definição de preços também, né? Então, precisa ser uma área de muitas contas, muitas análises, e a da concorrência é a que mais dá uma machucada ali, que tem que realmente mostrar diferenciais para sair dessa guerra que acontece no digital. E olhar também o cliente ao longo do tempo, né? Que é o sonho de todo mundo conseguir calcular o LTV, né? Para poder verificar. O que é LTV para o nosso amigo? Precisa explicar mais. O LTV é um cálculo de análise onde a gente mede o total de clientes com os clientes que voltaram a comprar ali, né? Então, eu consigo saber quanto tempo ele volta na minha loja. O Wilson comprou o copo hoje, daqui quanto tempo ele vai comprar? O copo provavelmente ele vai demorar, mas se ele tiver comprado algo de supermercado, muito provável que no mês que vem ele vai precisar também. Será que eu posso oferecer um serviço de recorrência, uma vez que eu sei que ele compra todo mês? Será que eu posso oferecer uma assinatura e aí eu vou trabalhar uma precificação diferente porque eu sei que aquele cliente já vai trazer aquele fluxo de caixa? Então, existem essas necessidades de entender o comportamento não só para captar o cliente, para conquistar a venda, mas também para fazer esse sentido de rentabilidade dentro do negócio, né? Porque hoje, obviamente, muitos que vendem pela internet buscam uma margem melhor. Eu quero vender direto para o consumidor porque eu vou ter uma margem melhor. E nem sempre é assim, porque se você tiver só preço, você vai ter problema com o produto, vai ter cliente reclamando, vai ter rede social bombando. Ah, não, mas eu tenho o produto, o preço é caro. Vai ter o cliente também falando, é caro, entregou atrasado. Então, tem muitas coisas que complementam essa definição. Por isso que essa política, ela precisa ser muito bem definida e muito bem gerenciada, monitorada, porque ela pode mudar a qualquer momento. Para você que está aí nos escutando, às vezes é uma sopa de letrinha, mas deixa eu tentar sintetizar aqui também o que é um outro idioma, né? Isa falou. É o seguinte, pensa que para você adquirir um cliente, um clique lá, aquele quantidade de pessoas que foram dentro da sua... Quanto que você gastou no Google pelo clique, isso daqui é o custo, vamos dizer assim, o CAC, custo de aquisição do cliente. Então, a quantidade de dinheiro que você gastou no Google é dividido pela quantidade de clientes, custo de aquisição do cliente. Tem o custo de aquisição por pedido, que algumas empresas medem, que é o CAP, custo por CAP, custo de pedido, que é o quê? Eu pego todo o meu custo do Google, eu posso dividir pela quantidade de pedidos que saiu e eu passo a ter o custo do pedido. Sendo que,
para cada pedido, eu não necessariamente, ou para cada cliente que eu fiz uma aquisição, não necessariamente aquele é meu único custo. Porque ao longo do tempo eu impactei o Wilson uma vez, mas o Wilson voltou a comprar comigo. O Wilson foi lá, através daquele primeiro impacto que me custou, talvez, o custo de aquisição do cliente Wilson foi R$10, mas quantas vezes o Wilson vai comprar comigo ao longo do tempo? Que aí vem o LTV. Que é o quê? Quanto de tempo eu vou poder pegar o Wilson, garantir que o Wilson está aqui gerando o valor. Lifetime value. Então eu estou vendo o quê? Qual é o quanto de dinheiro através da captação do Wilson, o Wilson ainda está deixando dentro da minha loja. Você só está interessado em mim por causa do dinheiro? É isso? Que em alguns produtos eu posso Como trabalhar até Wilson. com... Que tudo começou com a retenção. Eu posso trabalhar com o conceito do funil invertido. Que é o quê? Dado que o Wilson entrou aqui e comprou um celular... Daqui a quanto tempo eu posso talvez mandar um pop-up de novo para o Wilson e falar, Wilson, chegou o momento de trocar a capinha, Wilson, chegou o momento de você comprar isso. Então, eu deixo de talvez continuar impactando o Wilson no Google, mas eu posso trabalhar com o Wilson nas minhas comunicações internas. E aí começa a mudar o game de todas as análises, complexidade das análises, quando fala de qual é o meu custo de aquisição de cliente, qual é o meu custo de servir. Então, assim, começa a mudar e aí o pricing que está envolvido, as empresas que estão envolvidas nesse negócio, não é só olhar no modelo tradicional e convencional. Eu preciso olhar no tempo, o que é o LTV, o CAC, o custo de aquisição por pedido. Então, começa a mudar a sopa de letrinha, mas no final do dia, não adianta fazer tudo isso se o produto não chegar na data certa, na hora certa, com o preço certo que o cliente pediu. Exato. Porque não adianta fazer toda essa estratégia. Bem fácil, bem tranquilo. Se não é outra frase da caneca, né? A execução como estratégia no café da manhã. E aí você não volta, que tudo começou com o início, que era a retenção. Você não volta para poder continuar comprando, seu LTV foi pro chapéu, porque você criou um impacto ruim, uma experiência negativa. É você falar que vai entregar em um dia e você entrega em 10. Sim. Você não volta para comprar. Exato. E pior, você sai falando para todo mundo que você teve uma experiência ruim. E aí você vira um influencer. Lembra que eu falei do influencer? Pode ser bom ou ruim. E aí, para fechando tudo isso, por isso que depois o e-commerce tem que medir também o quê? O NPS, satisfação, para poder ver o seguinte, ele vai recomendar, ele teve uma experiência interessante. Então, assim... Você recomendaria para um amigo? Você recomendaria para um amigo? Isa? Sempre tem essa perguntinha, né? Fantástico o nosso bate-papo. O tempo urge, a gente vai precisar terminar. Você vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar, mas para quem está nos escutando aqui, hoje você cuida o quê? De muitos marketplaces? Poucos? Sim, 1, 2? Se for contar junto com os marketplaces, são mais de 30 lojas que eu gerencio. Nossa. Onde trabalho multimarcas, multiportfólios. Então, eu gerencio cerca de 5 mil SKUs, trabalhando em todos esses canais e entendendo o comportamento de cada canal e a estratégia de preço de cada canal. Porque eu tenho marcas que têm produtos similares, por exemplo, e elas não podem se concorrer. Elas têm ali uma missão, um valor de se posicionar, né? Então, eu quero oferecer segurança, eu quero oferecer fidelidade, eu quero oferecer conforto. Conforme essa estratégia, eu vou definindo ali o que eu vou colocar nessa loja. E vou te dizer que hoje o meu segmento é um grande desafio não depender só de preço, né? Porque ele ainda está ali muito sofrido com concorrência, com todo o mercado ali querendo vender, e não é só o fato de vender. Eu preciso buscar que todas essas variáveis tragam a minha rentabilidade ali do negócio, né? Que eu encontre ali minha última linha do PNL ali positiva, né? Meu BIT ali positivo. Então, esse desafio de fazer essa conta, ele tem que ser recorrente. Então, a gestão de uma precificação dinâmica, ela é a mais próxima que um e-commerce precisa, porque o mercado é dinâmico, o negócio é dinâmico. E aí o marketplace é de um jeito, a loja é de outro. Aí a marca vai lançar um produto, agora é Black Friday, agora é Páscoa, agora é Dia das Mães. Então, tudo isso tem que acompanhar isso na busca da venda, né? Mas que precisa fazer muita conta antes de qualquer ação. Boa. Isa, obrigado pelo seu tempo. Wilson, vamos fechar aqui. Falta a última pergunta. Você manda a última pergunta e termina, Wilson. Olhando para a lente da verdade. Vamos lá. Se você tivesse que dar uma dica para a pessoa pegar uma parte da sua experiência e poder aplicar assim que possível, imediatamente, qual seria a dica? Tipo, a Isa chegando no primeiro dia de trabalho. Qual seria a dica que você deixa? Com certeza, análise de dados. Com certeza. Os dados são essenciais para direcionar qualquer negócio. Hoje, a orientação a dados, ela é o arroz com feijão. É o básico que você precisa fazer para qualquer estratégia. Cada segmento tem sua particularidade, tem sua necessidade. Então, se você não analisar
E achar, porque eu fiz lá na outra loja, deu certo, aqui vai dar certo também, porque eu vi o fulano fazendo, aqui vai dar... Não é essa conta que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente analisar, entender o comportamento por dentro, quais são os custos operacionais, logísticos, financeiros, que envolve ali taxas de adquirentes, que envolve frete. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de qualquer estratégia, né? Se eu falar assim, eu quero criar uma promoção de Dia das Mães aí que tá chegando. Tá, mas você quer vender quanto? Você tem estoque? Quanto que tem que ter desconto? Você vai entrar em qual canal, em qual lugar, né? Então, a análise de dados, ela com certeza é essencial para buscar atingir a rentabilidade de um negócio. Boa. Muito bem. E o que o nosso amigo tem que fazer? Clica aí, dá um joinha e aqui embaixo, aqui no descritivo, também tem os contatos da Isa, tem os nossos. Aproveita, segue todos nós na rede social e fica conosco aí. Isa, obrigado aí pelo bate-papo. Obrigada, gente. Valeu, Isa.